Antigamente a sociedade brasileira sofreu muito com o machismo e a gente tem uma ação reversa nesse sentido, que é o feminismo. E aí a gente tem uma pergunta hoje falando sobre feminismo e até que ponto isso atinge a vida da cristã na igreja, pastor. É um assunto sério, está na mesa o assunto, está na pauta das nações e nós precisamos, como você disse, tomar muito cuidado com os extremos. Todo extremo é perigoso, tanto o machismo é perigoso quanto o feminismo também o é. Vamos ver qual o teor da pergunta então, Varão. Pois é. Tá curioso, tá curiosa? Fique por aí. A gente vai ver a vinheta e volta logo em seguida. Vamos começar o Trocando Ideias de hoje. Esse é o Trocando Ideias 333. E a gente vai então diretamente para essa pergunta, que é da... Deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui, ó. Da Helena Barbosa. É a terceira pergunta. Eu vou colocar em primeiro lugar para a gente já... Perfeito. Já resolver essa questão. Pastor, eu sou cristã e fã de princípios femininos. Eu tenho consumido alguns conteúdos da internet que estão me deixando inclinada ao feminismo. Como viver uma vida sem cair em armadilhas feministas? A pergunta é boa. Veja bem, a mulher precisa de fato ser feminina. O homem precisa ser homem. Quando um homem fica efeminado e quando uma mulher fica masculizada, isso é ruim. Então, Deus fez cada um com características muito distintas. A beleza está em você ser plenamente aquilo que você foi criado para ser. Quando eu inverto a obra da criação e uma mulher quer ou assume a postura de homem, ou um homem assume a postura de uma mulher, desequilibra, distorce aquilo para o que ele foi criado. Então, o feminismo tenta tirar a mulher, talvez do extremo do machismo, para um extremo radical do lado de cá. Então, ela se insurge contra qualquer coisa estabelecida por Deus, como, por exemplo, papéis no casamento. Quando Deus estabelece, por exemplo, o homem como líder ou como cabeça, de forma nenhuma Deus está dizendo que o homem é mais importante que a mulher, ou maior do que a mulher, ou tem mais prestígio que a mulher. Por exemplo, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Pergunta: há distinção entre o Deus Pai e o Deus Filho? O Deus Pai é mais Deus do que o Deus Filho? O Deus Filho é menos importante que o Deus Pai? Não, são coiguais, coeternos, consubstanciais. No entanto, o Pai é o cabeça de Cristo. Então, quando diz que o homem é o cabeça da mulher, não está dizendo que o homem é mais importante, ou maior, ou tem supremacia, de forma nenhuma. Aliás, o exemplo que Cristo dá com respeito a isso é que Cristo, sendo o cabeça, ele amou a mulher e morreu por ela. Amou a igreja e morreu por ela. Assim deve ser o marido, amar a sua mulher, está pronto a morrer por ela, servi-la, tratá-la com honra, com sensibilidade como vaso mais frágil. E vaso mais frágil não é mais fraca, não. A mulher, em muitos aspectos, é mais forte que o homem. Mas é mais sensível. Então, quando a mulher perde essa característica da feminilidade, que é tão belo, que é tão atraente, que é tão sublime, para querer rejeitar o que Deus colocou na mão dela e jogar todo esse legado fora, ela está em maus lençóis. Ela vai criar sérios problemas para ela, para o casamento dela, se é casada, e para a solteira, se é uma pessoa que está aí revoltada com tudo que existe de padrão divino para a família. Então, o feminismo é um problema sério, tem uma ideologia por trás séria, nociva, e essa irmã, a Helena, deve ter todo o cuidado para que, ao ver as coisas na internet,
tenha filtro bíblico para não se deixar influenciar por essas tendências tão perigosas e, ao mesmo tempo, tão fortes da nossa geração. Helena, se você me permite uma contribuição, licença, Claro. pastor, ao invés de você seguir nessa tendência, né, de estudar sobre o feminismo, que tal você procurar fontes que tratam sobre feminilidade bíblica? Eu digo isso porque eu acompanho a Caroline, ela faz parte de clubes do livro, né, Tem grupos tanto livro bom hoje sobre esse assunto. Exatamente. Então, procure um grupo, procure uma mentora, de repente, sobre feminilidade bíblica, e aí ande nesse caminho, que eu acho que é a melhor. É o melhor caminho. É o melhor E caminho. outra coisa, viu, Tiago? No momento em que eu sei que uma fonte aqui, ela está poluída, eu não devo ir lá beber dessa fonte. Porque foi o problema da Eva no Éden. Ela começa a travar um diálogo com o tentador. E ela foi, aos pouquinhos, sem perceber, fazendo o jogo do tentador. E acabou caindo nas lábias do tentador. E o resultado é a tragédia que está aí no mundo. Então, evite. Se você sabe que a coisa não é boa e não é mesmo, evite passar por perto. Nesse momento, então, a gente abre espaço aqui para um aconselhamento pastoral, né? Nós temos um atendimento diretamente aqui no gabinete pastoral. A participação é anônima, mais uma vez, e o comentário é o seguinte: meu esposo adulterou com uma irmã da igreja durante 8 anos. Deus me deu a oportunidade de descobrir. Eu fiquei muito abalada, levei ao conhecimento do meu pastor, que disciplinou a irmã e o meu marido. Eu perdoei a ambos. A minha pergunta é, será que eu verdadeiramente perdoei, já que eu não confio mais no meu marido, embora não fico jogando na cara tudo que passou? Mas sempre que ele atrasa, eu já fico pensando se isso está acontecendo novamente. Como que eu resolvo essa questão, pastor? A questão básica aí, Tiago, é o seguinte. Primeiro, eu quero dar graças a Deus porque essa irmã entendeu que o perdão era melhor do que o divórcio. Acho que ela age como uma cristã. Se houve arrependimento do marido, ela deve perdoar mesmo, e isso está correto. Segundo, ela desconfiar do marido é uma coisa que vai levar tempo para recuperar essa confiança. Não é um botão que você desliga, fala, agora não vou pensar mais, agora não vou ficar angustiada mais, agora isso não vem mais à minha cabeça. O que precisa é, na hora que vier essa angústia ou essa preocupação, por que atrasou? O que aconteceu? Será que está tendo alguma prática errada? É dizer para ela mesma, bom, esse assunto está resolvido, está perdoado. Então, eu vou confiar até que me prove que eu estou errada. Agora, isso não é automático, como se fosse lá e desligar. Demanda tempo. Eu acredito que este marido precisa dar provas, não com palavras, mas com atitudes, de que mudou, de que se arrependeu, que tem uma nova postura, para que também ela não viva dentro desse casamento angustiada, insegura, atormentada emocional e mentalmente, né? O segundo aspecto que eu acho que é importante, ela desenvolver com o seu marido uma relação mais profunda que talvez esteve antes dessa queda, né? Cultivar uma amizade, ter mais diálogo, ter mais acessibilidade ao coração dele e buscar, à luz de João 2, a entender que, pelo milagre de Jesus, o vinho novo pode ser melhor do que o vinho servido anteriormente, né? E ambos crescerem na palavra. Quem sabe ela ter o hábito aí com o marido dela de ter um devocional todo dia, ler a Bíblia junto, orar junto, crescerem juntos, amadurecerem juntos, né? Acho que esse é um ponto que poderia ajudá-la bastante. Pois bem, obrigado, pastor Hernandes. Vamos dar uma olhada o que é que os nossos amigos estão comentando aqui nos nossos vídeos. Tiago, boa. Comentando ideias no ar.
Patrícia Veríssimo, querido Deus, obrigado por cada ensinamento, conhecimento e aprendizado transmitidos através do seu servo e equipe. Glórias ao Deus Altíssimo. Juliana Reis, sou de Rondônia, é uma bênção esse programa. O senhor já esteve em Rondônia? Já tive. Conhece Cacoal? Conheço Cacoal. Um abraço para o pessoal de Cacoal, já estive lá também. Dagoberto Moura, Deus abençoe essa dupla. Márcia Lemos, meu programa favorito, cheguei já dando like. Coisa boa. Pois bem, você de casa faça como a Márcia, já dá um like no vídeo aqui para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Seguindo, trocando ideias, a última pergunta é de Kainan de Almeida. Graça e paz, Tiago e Reverendo Hernandes. Primeiramente, quero louvar a Deus pelo programa Trocando Ideias, pois tem sido um precioso canal de aprendizado bíblico para mim. Pergunta, por que Sansão, apesar de não ter sido exemplo para ninguém, aparece na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11? Essa é uma grande pergunta. Veja bem, a Bíblia é um livro fantástico, honesto. E para mim uma das coisas mais incríveis da Bíblia é que ela não esconde as fraquezas de seus heróis. Os heróis da fé não foram homens perfeitos, como nós não o somos. Abraão mentiu. Abraão expôs a mulher dele na vitrine do desejo, quase que a mulher dele vai para um harém, no sentido pleno da palavra. O Noé se embriagou. O Isaac quis torcer o plano de Deus, dando a bênção para o Esaú, quando Deus já tinha dito que era do Jacó. O Jacó errou, quando ele amou mais um filho do que os outros. O Davi errou, gravemente, perdendo, de certa forma, a estabilidade da sua família, onde ele teve estupro, assassinato, conspiração e morte dentro da própria família. Salomão cometeu loucuras, verdadeiras loucuras, a ponto de tornar-se um idólatra. A história dos homens de Deus do Antigo Testamento mostra que Deus poderia maquiar a biografia desses homens, como de Elias, no auge do poder, daqui a pouco cai na vala do desespero, querendo morrer, entrando em depressão. Deus poderia tirar isso, só deixar as coisas boas. Mas a Bíblia é um livro honesto, não escondendo a fraqueza de seus livros, para que nós não coloquemos a nossa confiança em homens, mas em Deus. Isso significa também que a graça de Deus alcança a gente não porque nós tenhamos qualquer mérito, mas apesar do nosso demérito, fomos alcançados. Então, nós temos 3 estágios. Nós já estamos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. No que tange a justificação, nós já estamos salvos da condenação do pecado. No que tange a santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. No que tange a glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, é claro que a biografia de Sansão não é exaustiva. Ali tem alguns nuances apenas, que você lê em meia hora. Mas o cara viveu vários anos. É óbvio que esse camarada teve também momentos importantes. Até porque ele foi levantado por Deus como nazireu para libertar o seu povo. Então, qual lição que eu posso tirar disso aqui? Deus tem gente maravilhosa que Ele usa. E você vai olhar, são vasos imperfeitos, frágeis, são vasos de barro. A excelência não está no vaso, ele é de barro. A excelência está no conteúdo do vaso. É a graça de Deus. Então, não só Sansão, mas o Tiago Marto, eu, somos pessoas frágeis. Muito frágeis. E, não obstante isso, a graça nos alcançou e nos sustenta. Essa é a história de Sansão. Essa é a sua, é a minha, essa é a nossa história. Deus é especialista em trabalhar com gente fraca.
para fazê-las fortes para a glória do seu nome. Pois bem, vou fazer um negócio inusitado aqui, eu vou colocar o pastor Hernandes numa enrascada. Pastor, deixa uma dica de literatura, algum livro que o senhor gosta muito. Pode ser até falando sobre essa questão dos heróis, ou a biografia de alguém muito importante na igreja. Deixa uma dica de leitura para a gente, por favor. Já que você falou em heróis, Orlando Boyer tem um livro, Os Heróis da Fé. Biografias curtas, objetivas, que retratam a vida de pessoas que andaram com Deus, na história da igreja inclusive, né? Na história da igreja inclusive. Eu tenho agora, Tiago, feito pela graça de Deus, livros biográficos, né? Já são 8 biografados já, começando com Paulo, com Pedro, com João Batista, depois com Abraão, depois com Jacó, depois com José, depois com Davi e agora com Elias. E eu, se Deus permitir, nas férias quero escrever, que eu tiro férias também para escrever, se Deus permitir, quero escrever sobre Salomão. Então, eu gosto de ler biografias, gosto muito, porque você, ao ler uma biografia, você aprende em algumas horas os princípios que a pessoa levou a vida inteira para aprender. Então, vale a pena você buscar bons livros aí na área de biografia bíblica. Muito bem. Quer comprar o livro mais novo, mais recente do pastor Hernandes, é o Elias, né? Saiu há pouco tempo, né? Exato. Procure aqui na loja da Luz para o Caminho. Normalmente tem desconto, tá bom? Dá uma olhadinha lá e aproveite todo o vasto... livros biográficos. E todo o acervo do pastor Hernandes. Acervo, eu queria lembrar essa palavra. Todo o acervo do reverendo Hernandes. Tá muito bom bater papo com o senhor aqui, mas a gente tem que ir embora. Mas antes, a gente quer falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para você. Aguenta mais um minutinho com a gente? Eu quero enfatizar hoje, Tiago, conexão com Deus. Vamos lá. Pastor Arival e eu tivemos a bênção de começar esse trabalho desde 2011. Nós estamos, portanto, aí com 14 anos ininterruptos, toda segunda-feira às 20 horas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem sido uma bênção. Toda segunda-feira tem gente de diversos lugares do Brasil, diversas regiões de São Paulo. E é um culto objetivo. Música, louvor a Deus, oração e pregação. E pronto. E despede o povo. Então, você que mora em São Paulo, vá lá participar com a gente. E se você está vindo em São Paulo, precise ir lá. Vai ser muito bom receber você. Deus abençoe sua vida. Pois é, comece bem a semana na segunda-feira com Conexão com Deus. E na terça-feira já tem vídeo novo do Trocando Ideias, tá bom? A gente aguarda você na próxima semana com um vídeo novo aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Um grande abraço, gente. Fica com Deus.